a partir de agora, e eu peço para que vocês abram a apostila na página 54 e mandem os nomes no bate-papo para mim, por favor. Professora, Pois não. a gente fez a 45 e antes. A gente fez a 45? Não. Oi, Bia. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Bia, linda, perfeita. Obrigada. Quantos pontos está precisando? Vou te dar isso agora. Nota, Bia. Só isso mesmo que eu preciso. Ai, ai. Pessoal, Ainda bem que eu tirei uma nota boa na prova. Linda, perfeita você, viu? Coloquem os nomes de vocês no bate-papo. Enquanto isso, abram a apostila na página 54. Ok? Na página 54? Isso, deixa aberta, que só falta uma coisinha para eu terminar de explicar da colonização inglesa. E aí nós vamos responder... 54 ou 50? 54. Certo? Página 54. Então, falta só uma coisinha para eu explicar para vocês sobre a colonização inglesa aqui na América. E depois a gente segue respondendo os exercícios juntos, tá? Como a gente faz na nossa sala de aula presencial mesmo. Tá bom? Ó, o que eu comentei com vocês? Que assim como os espanhóis, né, e os portugueses, os ingleses, quando chegaram à América, eles encontraram com indígenas, né, lá na América do Norte, que eram de diversas tribos. Só que eu comentei com vocês que esses indígenas que os ingleses encontraram, eles não foram convertidos à fé cristã, né? No caso da América espanhola e da América portuguesa, a gente percebeu que os indígenas, eles receberam um processo de catequização. Lembra disso? Então, muitos dos religiosos que vieram para a América Latina vieram com o intuito de colonizar esses indígenas, catequizando eles, né, para aumentar o número de fiéis da Igreja Católica. Que, embora a gente viu esses padres agissem defendendo os indígenas, né, eles também agiam com certa violência, como eu comentei com vocês. No caso, lá de onde é os Estados Unidos, aonde os ingleses colonizaram, os indígenas, eles não foram convertidos, muito embora alguns religiosos, como pastores, que se instalaram lá nas 13 colônias, começaram a se aproximar desses indígenas, aprendendo a sua língua, inclusive traduzindo a Bíblia para a língua dessas tribos indígenas, tá? Só que o intuito desses religiosos lá nas 13 colônias não eram converter os indígenas à fé cristã, ok? E assim como aconteceu no resto da América, houve lá nas 13 colônias uma grande redução populacional indígena. Por que houve uma redução do número de indígenas lá nas 13 colônias? Primeiro, porque esses indígenas passaram a ter contato com várias doenças que eles não tinham anticorpos. Aqui no Brasil, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Uruguai, aconteceu a mesma coisa, né? Então, a ausência de anticorpos levou à redução de tribos indígenas inteiras. E outra coisa era que lá nos Estados Unidos, onde estavam as 13 colônias, os locais em que eles estavam ampliando, colocando o seu território para plantar, para desenvolver suas atividades econômicas, eram territórios ocupados pelas tribos indígenas, né? E aí essas tribos não queriam que as suas terras fossem ocupadas, e eles acabavam resistindo a essa ocupação, né? Entrando em confronto com os ingleses. E claro que, quando eu vou pensar na superioridade das armas dos ingleses contra os indígenas, quem levou a melhor foram, claro, os ingleses. E muitos indígenas nesse processo acabaram morrendo. Então, lá nos Bia, Estados Unidos... rapidinho. Oi. Você vai fazer a página 54 com a gente? Vou. A 54 e 55. Depois que eu terminar de explicar esse slide aqui. Tem uma página que você deu de tarefa, a página 50. Você ainda não corrigiu. Não, mas depois a gente corrige ela, tá? Aham. Tá. Então, beleza. Obrigada. Por nada. Então, pessoal, essa redução de indígenas aconteceu na América toda, né? Principalmente por guerras
e doenças, né? No caso dos Estados Unidos, onde eram as 13 colônias, as doenças e as guerras aconteceram por resistência à ocupação das suas terras, tá? Lá nos Estados Unidos, onde eram as 13 colônias, também foi possível notar a presença de negros que foram levados para lá para serem escravizados, nas colônias do Sul. Lembra disso? E nas colônias do Sul havia uma aristocracia rural que plantava principalmente algodão e tabaco em grandes propriedades. E a mão de obra que era utilizada era uma mão de obra africana escravizada, tá? Os primeiros negros que chegaram lá nas 13 colônias foi por volta de 1619. Então, eles acabaram chegando à América do Norte através daquele comércio triangular. Lembra que eu expliquei? Em que os colonos, eles produziam rum, levavam esse rum até a África, entregavam esse rum aos traficantes de escravos em troca de pessoas a serem vendidas aqui na América. Eles Pois faziam não. o quê? O que eles vendiam? Não entendi o que você falou. Rum é uma bebida. Isso. Tá? Aham, obrigada. Por nada. E aí, essas pessoas que chegavam à América, eram vendidas como escravas, né? Elas desempenhavam trabalhos extremamente variados, né? Alguns eles eram comprados para serem colocados para fazer trabalhos domésticos. Então, por exemplo, nem todo mundo que era capturado lá na África eram pessoas que iriam trabalhar nas lavouras, né? Inclusive, muitas das pessoas escravizadas dentro dos seus reinos eram pessoas importantes, eram pessoas da nobreza, princesas, príncipes, até mesmo reis, chegaram a ser escravizados e trazidos para a América, tanto lá na região onde hoje é os Estados Unidos, quanto na América Latina, né? Então, essas pessoas que tinham um requinte maior, que eram artistas, por exemplo, que tinham uma, entre aspas, educação melhor, eles acabavam sendo colocados para trabalhar dentro das casas do colonizador, tá? Então, geralmente, quem trabalhava dentro da casa eram pessoas que eram mais refinadas e provavelmente tinham um certo status dentro da África, tá? Outros tantos de pessoas escravizadas trabalhavam nas manufaturas. O que é manufatura? É basicamente um tipo de produção manual com auxílio de algum equipamento, tá? É diferente, por exemplo, de eu pegar 2 agulhas e for fazendo um tricô. Isso é um processo manual, tá? Um processo de manufatura é quando Seria, tem, por exemplo, o sapato. isso, tá? É quando tem, por exemplo, uma máquina que vai fazer a prensa, é uma máquina de costura, tá? Que ela vai agilizar. Eu posso costurar à mão, mas se eu tenho essa máquina para costurar, esse processo já é considerado uma manufatura, tá? Então, muitos, eles eram contratados para trabalhar nessas oficinas de manufatura, muitos eram colocados para fazer as Já relações... tinham máquina? Uhum, não máquinas autônomas, que funciona sem o homem operá-la. Tá? Não, eu digo tipo a textil, a vapor. A vapor, não, isso que eu tô falando. A vapor, ela é uma máquina autônoma que foi surgir só lá no final do século XVII. Certo? Empregada no setor industrial no século XVIII lá na Inglaterra. Nesse período ainda não, tá? Então, outros escravizados, eles eram colocados dentro dos estabelecimentos comerciais para fazer as vendas. E a grande maioria, claro, iriam trabalhar nas fazendas de tabaco e nas fazendas de algodão. Só que, claro, esses negros, eles não agiam de maneira passiva. Ou seja, eles não eram retirados lá da África e trazidos para a América e tá tudo bem, eu vou aceitar isso numa boa. Eles tinham atos de resistência, né? Porque aqui na América eles não podiam continuar manifestando a sua religião, eles não podiam falar das suas terras, do local de onde ele veio. Ele, muitas das vezes, ele estava dentro de uma propriedade junto com outros negros que falavam línguas diferentes da dele, coisa que isso dificultava a comunicação. Né? Então, eles acabavam resistindo a essa condição de escravidão. Porque imagina você tem a sua casa, seus amigos,
você tem aí a sua rotina, né, fora desse período de pandemia, de ir para a escola, de ir para o clube, de ir, sei lá, para o judô, para a natação, para o clube, passeio final de semana, vai para a roça, não sei o quê, cinema. Nossa, que delícia tudo isso. Você ama a sua casa, você ama a casa da sua avó, você ama ir para o clube, e aí de repente alguém vem, te captura, te leva para um outro lugar que você não fala a língua, um local totalmente diferente daquilo que você já conhece, longe da sua família, das pessoas que você gosta, e você tem que trabalhar exatamente como te determinam, caso contrário, você é castigado fisicamente por isso. Imaginar uma situação dessa é algo que perturba qualquer um, né? E muitas pessoas acabaram vivenciando isso, né? No caso, na América, principalmente a população negra que foi escravizada. E aí, então, protestando contra essa situação, diversos negros manifestavam e criavam alguns atos de resistência, como, por exemplo, provocando rebeliões. O que era provocar rebelião? Provocar rebelião nada mais era do que você provocar brigas, certo? Para tentar fugir, provocar um caos dentro de alguma propriedade para tentar fugir. Tá? Então, é como se os negros conseguissem combinar para que tivesse alguma confusão e eles conseguissem fugir. Outras vezes, os próprios negros, eles conseguiam... É que eles eram espertos, né, professor? Claro, né? E depois a gente vou finalizar que, apesar de ser esperto, infelizmente não teve tantos resultados positivos assim essa resistência. Muitas das Eles vezes, não faziam esses tipo negros... quilombos lá também, não? Vou falar disso daqui a pouco, tá? Muitos dos negros escravizados, eles tentavam armar emboscadas para provocar o assassinato dos seus senhores, dos seus donos. Outros fingiam estar doentes. Opa, abriu outra coisa aqui. Estão enxergando a tela? Sim. Então, Sim. é que terminou de converter a primeira aula do sexto ano. Então, pessoal, alguns fingiam doenças, inclusive o melancolismo, tá? Para não trabalhar. Nossa, eu tô com febre, nossa, eu tô com dor, para não ter que trabalhar, tá? Exatamente como uma forma de boicotar, né, a ação do seu senhor contra ele. Outro tanto, mesmo indo para as lavouras, indo para as casas trabalharem, eles trabalhavam em ritmo mais lento do que poderiam, né? Para não exatamente dar aquela produtividade e lucro que o seu senhor poderia alcançar. Outros, eles acabavam incendiando fazendas inteiras, principalmente fazendas de algodão, porque quando acontece a colheita do algodão, toda a plantação está muito seca e qualquer fagulha faz com que a lavoura inteira pegue fogo. Então, muitas das vezes, eles provocavam esses incêndios, né, que não eram nada acidentais, para provocar prejuízos mesmo. E muitos conseguiam fugir nesses atos de resistência. E aí, quando eles fugiam, eles formavam comunidades de ex-escravos, escravos fugitivos, Renato, que aqui no Brasil nós damos o nome de quilombo, tá? Lá eles chamavam de comunidades, tá? Então, é claro que essas comunidades serviam para que eles tentassem, pelo menos juntos, resgatar um pouco da religião, da cultura, né, que eles tinham e fugir dessa condição de escravizado. Pois não, quem levantou a mão aí que eu não sei quem foi. Mas eles eram castigados por isso? Se fossem pegos, aí sim, eles poderiam ser castigados. Inclusive, da mesma forma que era feito no Brasil, eles eram castigados na frente de todo mundo, para que aquele castigo servisse de exemplo, tá? Então, ó, se você fugir, você vai ser castigado tal como ele. Mas se Tá? você trabalhar num ritmo mais lento, por exemplo. Se for observado que você está fazendo esse tipo de coisa, a mesma coisa. Quando alguém assassina o seu senhor, isso não é passado em branco, né? A pessoa tem que fugir, porque senão, se ela for pega, ela vai ser morta também. Se a pessoa foi descoberta que ela não está doente, que ela está fingindo uma doença, ou que ela está trabalhando num ritmo mais lento ao qual ela poderia trabalhar, ela é castigada. Aí os castigos são muito variados. O castigo pode ser, por exemplo, a ser privado de comer e beber água, pode ser, por exemplo, ficar amarrado em um tronco em sol quente, sem comer e beber, pode levar chicoteada, e assim por diante. Os castigos são inimagináveis, né? Se a gente fosse pesquisar na internet os castigos que os escravos, tanto os indígenas quanto negros, na América inteira sofreram, eram muito variados. Inclusive, por exemplo,
Já deve ter ouvido falar do Pelourinho em Salvador. Né? O que é o Pelourinho em Salvador? É uma praça que tem um tronco ali no meio dessa praça, um tronco de árvore. Na verdade, ali era onde acontecia o castigo da população negra escravizada, tá? É ali que todo mundo ia para essa praça obrigatoriamente assistir aquele provavelmente escravo que fez alguma coisa errada ser castigado. Então, isso acontecia como uma forma de punição para todo mundo ver e evitar fazer a mesma coisa, certo? Professora, o que acontecia quando, tipo, o senhor deles eram mortos ou morriam? Tipo, eles eram libertados ou eles eram, tipo, deviam de herança? Exato, eles continuavam propriedade daquela família, né? Então, se esse senhor era casado, continuava com a sua esposa, os seus filhos e assim por diante, tá? Tem um filme, turma. Oi. Só pra avisar que eu cheguei um pouquinho atrasada, por causa que o meu ele não estava no finalzinho da aula. Não tem uma as respostas apagaram, que eu fui tirar uma dúvida com ela no Zoom. Tá bom. Aí ela me deu um tempinho extra. Aí, você, por favor, coloque seu nome no bate-papo, tá? Tem um filme, pessoal, eu não sei se ele tem na Netflix, mas eu acho que no YouTube deve ter, só que só a versão dublada, tá? Esse filme chama-se 12 anos de escravidão, escuridão. Peraí, deixa eu pesquisar aqui, já mostro para vocês. É um filme muito bom que conta o caso de um negro, 12 anos, acho que é de escuridão, de um negro que ele morava na porção das colônias do norte, onde não havia escravidão. Então, mesmo que ele fosse um cara negro, lá ele era livre, né? E esse filme conta que por uma emboscada ele foi aprisionado e levado para as colônias do sul para ser escravizado, numa fazenda de algodão. E aí ele acaba sofrendo muito por isso, chama 12 anos de escravidão. Esse aqui, ó, tá? Ele tem esse post aqui, ó, tá? Ele é muito bom mesmo. Se alguém quiser assistir, tá? É muito legal. Então ele conta bem como que a escravidão dentro dos Estados Unidos, ó, aqui mostra no filme, por exemplo, ele trabalhando na lavoura de algodão e assim por diante. É muito bom esse filme, tá? Você pode mandar os slides pra gente? Isso aí é tipo aqueles filmes que dá raiva, né? Esse filme, ele não é um filme muito curto, não. Acho que tem mais de 2 horas. E é um filme que você assiste e fica, gente, como que isso está acontecendo? Não pode, né? Uhum. É um filme que é baseado em fatos reais, de fato aconteceu, tá? E o que deixa mais revoltado ainda, né? Então, esse filme é bastante interessante por conta disso. Então, depois, se alguém quiser assistir, dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar, tá bom? E aí, turma, só para finalizar isso daqui para as atividades, eu tenho aqui algumas imagens, né? Então, eu disse para vocês que dentro dos Estados Unidos, onde se instalaram as 13 colônias, diversas tribos indígenas eram encontradas, né? E como que a gente diferenciava as tribos indígenas? Essas tribos indígenas, elas se diferenciavam principalmente pelos adornos, pelos enfeites que eles utilizavam. Então, aqui nessa primeira imagem aqui de cima, né, eu tenho 3 indivíduos de tribos diferentes. Então, dá para perceber que cada um deles tem a sua ornamentação diferente, né? Que esses 3 também são diferentes dessa ornamentação que essa população aqui de baixo tinha, né? Essa foto aqui de baixo já mostra eles que habitavam mais a parte oeste dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ampliaram as 13 colônias, tá? Então, quando a gente fala de filme de faroeste, por exemplo, né, do Velho Oeste, de Bang Bang, como meu pai fala, a gente vê mais ou menos índios com essas vestimentas e características aqui, tá? Mas eram bastante variadas as características dos indígenas. Essa outra foto, essas outras 2 fotos, mostram fotos reais de escravos trabalhando em lavouras de algodão nas colônias do sul.
A escravidão dentro das 13 colônias, nas colônias do Sul, elas acabaram até que recentemente, né? Elas acabaram em 1862 apenas. Então, a gente tem aí pouco mais de 100 anos que a escravidão lá acabou. É algo que por isso que a gente consegue encontrar fotos ainda que são tão boas para a gente perceber. E olha só, numa lavoura, a gente encontra, inclusive, crianças trabalhando, tá? Desde que você fosse considerado saudável, muito novo, você já poderia ir para a lavoura trabalhar. E não sei se vocês já ouviram falar, mas a lavoura de algodão é algo que, quando é feita a colheita manual, provoca muitos danos à pessoa, se ela não usar proteção. Por quê? O algodão é muito macio, né? Só que o algodão, por exemplo, ele nasce na verdade, é uma semente que ela vai abrir e acaba saindo o algodão aqui. Essa casca que estava envolvendo o algodão, ela é cheia de espinhos. Então, se você bater a mão para tirar o algodão, você machuca toda a sua mão. Imagina que você está passando a mão num cacto, né? O dia inteiro, né? Então, aquilo que acaba sendo muito danoso. Imagina crianças trabalhando nesse tipo de lavoura, né? É algo extremamente incômodo para a gente imaginar, não é mesmo? Certo? Tudo bem, turma, sobre isso, sobre a escravidão? Certo? Então, vamos lá para a página 54, tá? Então, eu vou deixar aqui o bate-papo aberto. E se vocês quiserem ir mandando mensagens aqui para mim, eu vou lendo. Posso fazer a um? Vamos chegar à resposta juntos, tá? Tudo bem? Aí, depois que eu ler o enunciado, você fala, tá bom, Renato? E aí, turma, como eu combinei, vocês podem ativar os microfones de vocês para falarem comigo quando quiserem, tá? Então, nessas duas páginas, vai falar basicamente das diferenças da colonização inglesa, da colonização espanhola e portuguesa aqui na América, ok? E exatamente o número 1 vai falar disso, né? Cite duas semelhanças e duas diferenças entre a colonização inglesa e a colonização espanhola na América, tá? Então, a gente pode falar várias diferenças, a gente pode falar várias semelhanças, mas o exercício pede apenas duas. Vamos começar pelas diferenças, Renato. O que você acha que tem de diferença? Tá. Na colonização inglesa, não foi o rei que escolheu quem ia, foram as empresas de colonização. Perfeito. Já tem uma diferença. Espanhol foi o rei que organizou. Isso, então já tem uma diferença, né? Quem organizava a colonização, certo? Então, nós estamos na página 54, número 1, tá? Que é para apontar duas semelhanças e duas diferenças. Começamos pelas diferenças. Uma que o Renato falou era quem organizava a colonização. Na Espanha, quem organizava era o rei, era o Estado, o governo, né? E na Inglaterra, quem organizava eram as empresas de colonização. Perfeito, Renato. Você citou uma diferença. Alguém pode citar mais uma? Que outra coisa de diferença? Em uma tinha governantes, e na outra tinham várias. Não era, por exemplo, uma que o rei mandava. Eram várias. Quem que mandava e como que era? Eram nobres. Tá, mas aonde, né? Nas áreas da colônias do espanhola Sul. Ou das colônias inglesas? Inglesas. Era o rei que mandava? Não. Nas inglesas o rei não mandava. Isso. Quem que governava então? Os senhores, os nobres. E como que era escolhido esses nobres? Por meio... Não lembro. Tic-tac falhou? Então vamos observar, realmente, né? A questão do governo, tá? Quem governava as colônias espanholas era alguém nomeado pelo rei, que era chamado de vice-rei, certo? Lá dentro das colônias inglesas, eles se autogovernavam, eles mesmos escolhiam que seriam os seus representantes, o seu governante, certo? Tudo bem? Então, a forma de governo era diferente.
Nas colônias espanholas, era o rei que nomeava. Nas colônias inglesas, os próprios colonos nomeavam quem iria governá-los. Certo? Perfeito? Mais uma diferença. Espera um pouco só pra gente terminar de copiar. Tô esperando. Ô, professora, Diga. eu fiz as diferenças e olha que já acabou o espaço todo. Jesus amado, Renato. E a Onde é semelhança, que eu tem que deixar escrevo? espaço para semelhança. Mas duas só tava bom. Mas eu escrevi duas. Nossa Senhora Aparecida do Norte. Onde você vai escrever o resto agora? Pega lá um caderno para você anotar o resto da resposta, então. Tá bom. Qual página você tá? Você tá na Estamos 50? na página 54, número 1. Ah, tá. Entendeu agora o contexto? No governo da a colonização inglesa foi quem escolhia os governantes eram os colonos? Isso, exato. Então, as semelhanças são... Ó, eu vou falar aqui, por exemplo, mais algumas, ó. Para ir rápido, você escolhe duas para colocar aí. Então, a gente está falando das diferenças no começo, tá? Começamos pelas diferenças. Então, a primeira diferença que a gente falou era quem ordenava a colonização. Então, quem ordenava a colonização na Inglaterra eram as empresas de colonização. Na coroa espanhola, quem ordenava era o rei, tá? Então, olha a diferença. Nas colônias espanholas, o rei ordenava a colonização. Nas colônias inglesas, eram as empresas de colonização. Outra coisa de diferença. Nas colônias espanholas, o rei nomeava alguém para governar as colônias. Nas colônias inglesas, os próprios colonos nomeavam seu governante. Outra diferença que a gente pode pensar é que nas colônias espanholas, a maioria dos colonos eram católicos. Lá nas colônias inglesas, os colonos, eles eram protestantes. Lembra disso? Agora vamos pensar, por exemplo, em semelhanças. Eu posso falar uma? O que os dois tipos de colônia tinham parecido? As duas colônias, tipo, elas tiveram contato com os nativos. Sim. E o que aconteceu com esses nativos, Renato? Índios. Foram Eles escravizados. destruíram suas moradias. Isso. Houve essas Foram moradias escravizados. destruídas, muitos morreram, certo? Tudo bem? Então, Os dois guerrearam contra os nativos. Isso. Então, ó, tiveram contatos com a população nativa. As duas colônias tiveram trabalho escravo africano. Certo? Duas aí tá bom. Perfeito? Quem que organizava a colonização inglesa? Eram as empresas de colonização. O que cai no simulado, gente, é só o capítulo 8 até a página 47. Não chega a falar dos ingleses, não, tá? Perfeito. Professora, em falar no simulado, a gente vai ter, tipo, 40 questões para responder, tipo, em 50 minutos? Não 40 questões. Eu não sei, não sei quantas questões são, Renato. São 4 de português e matemática e parece que 3 de todas as outras, não é? Então, mas aí depois vocês veem qual eu viro certinho o tempo de duração, que aí isso eu não sei para te Eu acho falar, que ela vai tá? dar, tipo, 3 aulas. Eu acho que vai ser bastante tempo, não vai ser curtinho assim, não. Tá? Não vai ser assim, vai ser uma aula só, não. Certo? Vamos lá para o número 2. Apesar de terem o inglês como idioma comum, as colônias inglesas do norte, do centro e do sul apresentavam diferenças significativas entre si. Que diferenças eram essas? Bom, deixa eu Outra pensar. colônia do centro, São as colônias que ficam no meio, que têm basicamente as mesmas características aqui no norte. Tá? Então, por isso que só faz norte e sul. Tá?
Então, assim, ó, vamos pensar. Aqui pede para a gente falar das Uma havia diferenças. escravidão, na outra Vamos não. colocar pelo menos duas diferenças, tá? Uma, o Antônio já falou, escravidão. Qual é que tinha? A norte ou do sul que tinha trabalho escravo? A do sul. Então, vamos pensar. As colônias do sul tinha trabalho escravo e as colônias do norte trabalho livre. Não é isso? Em trabalho livre. Trabalho livre nas colônias do norte. Então, colônias do sul, mão de obra escrava. Trabalho livre. Colônias do norte, mão de obra. Trabalho não escravo. Isso, pode ser também, mesma coisa. Trabalho livre é a mesma coisa que trabalho não escravo. Certo? Foi colonizada por a maior parte por nobres, a outras por plebeus. Não precisa falar plebeus, pode falar pessoa mais pobres, tá? A gente fala de plebeu lá na Roma Antiga, tá? E aí a gente pensa o seguinte, qual foi as colônias do norte ou as colônias do sul que tinha essa aristocracia, essas pessoas mais ricas? Acho que é do sul. A do sul, exato. Então, as colônias do sul formavam uma aristocracia rural, né? Ou seja, eles eram muito ricos e tinham muito poder. Enquanto que do norte, as pessoas eram mais pobres, tinham pequenas propriedades e assim por diante. Lembra disso? Sim. Uma aristocracia rural? Isso. Eles eram poderosos porque tinham muita terra nas suas mãos. Pessoal, responde. Nas colônias do sul, o que se cultivava? Algodão. Abóbora? Tabaco? Tabaco, isso. Enquanto que, então eu vou pensar que eu produzo apenas uma coisa, são fazendas monocultoras. E nas colônias do norte, o que se cultivava? Aí eu já não sei. Eles praticavam a famosa agricultura de subsistência. Ou seja, eu vou plantar tudo aquilo que eu vou consumir. Então, eles plantavam várias coisas nas suas propriedades, tá? Então, outra característica, vocês podem colocar só duas Qual que é aí. as semelhanças e diferenças? Do número 1? Sim. Depois você pega, assiste de novo a gravação ou pega com algum colega, tá? Bia, Que ela ficou um tempo com ela. no número 2 no número 2 pode colocar quantas Só diferenças? duas já tá bom, tá? Então, o que eu estava comentando agora? Que nas colônias do sul, as fazendas, elas eram monocultoras e nas colônias do norte, elas eram policultoras. O que é monocultora? Eu planto uma coisa Uma só coisa. Certo? Policultora, eu planto várias culturas, planto várias coisas, certo? Então, as colônias do sul, elas eram monocultoras e as colônias do norte, elas eram policultoras. A Inglaterra, ela também praticava o plantation? Quando a gente fala dessas propriedades monocultoras, elas praticavam as plantations, né? O que é uma plantation? É uma grande propriedade rural que eu planto apenas uma coisa só que vai ser exportado. Então, no caso das colônias do sul, as propriedades eram grandes, se plantava uma coisa só e essa coisa era transportada por navios até a Inglaterra, né? O que era transportado? Geralmente tabaco e algodão, certo? Ô, Bia, qual que é a colônia do sul era monocultora e a do norte era o que mesmo? Policultora. Poli significa vários, tá? Obrigada. Por nada. Vamos fazer rapidinho a questão número 1 do ler e descobrir, que vai ser facinho de a gente observar, ó. Os dados ao lado mostram a variação da população indígena durante o período colonial nos territórios que hoje pertencem ao México e ao Peru. Após analisar os números com atenção, responda ao que se pede. Então, ó, olha aí ao México, né? Em 1519, a população de indígenas superava os 25 milhões. O que está acontecendo com as barrinhas aí ao longo do tempo? Elas estão
Diminuindo. A ponto de, pouco tempo depois, em 1568, ter um pouco mais de 2 milhões. Então, passou de 25 para 2 milhões. No Peru, a população em 1530 era de 10 milhões e quando chegou 1590 tinha 1,5 milhão de indígenas, né? Houve também uma redução. Então, letra A. Como você descreve a variação das populações do México e do Peru depois de terem travado o contato com os europeus? A A população população aumentou ou diminuiu? indígena está diminuindo. Pronto, só isso. A população indígena diminuiu. Fácil isso, né? Não precisa ser muito esperto para conseguir responder isso. Então, Professora, a população indígena diminuiu. Oi. eu acho que você já explicou isso, eu acho que até recentemente, mas o que é povos pré-hispânicos mesmo? É Que deu eles na prova? habitavam a América antes da chegada dos espanhóis. Não era Colômbia. Por isso que eles também são tá. chamados de povos pré-colombianos, que eles habitavam a América antes da chegada de Tá. Colombo. Tá Certo? bom, porque na prova apareceu isso, eu não sabia direito o que era. Vamos lá responder o número 2, para a gente finalizar, que eu tenho um recadinho para dar para vocês. Não sei se vai dar tempo. O que explica essa redução da população ameríndia com a chegada dos As guerras. espanhóis? Guerras As guerras. Escravidão? Domínio? Doenças. Doenças, tá? A redução da população aconteceu por conta das guerras e doenças. Certo? Pessoal, a nossa aula tá aí. 1 minutinho para acabar. Hoje é a nossa última aula, né? Antes das nossas férias, graças a Deus. Não, Sexta-feira a gente não tem penúltima. aula. Sexta-feira a gente tem aula. Sexta a gente não tem, sexta é só o simulado. Tá? Sexta vai ser só o simulado? Opa, mas Aula fica inteira? bom, hein? Aí é Tá. bom. Então, turma, fiquem com sabia Deus. Tem um tempão pra Bom fazer aí. descanso. Bom descanso. Fiquem com Deus. Se cuidem. Aproveite para dormir até mais tarde, né? Nas Tchau, férias. Bia. E fiquem com Deus. Tô morrendo de saudade, tá bom? Tá bom, Bia. Certinho? Beijo, gente. Tchau, Bia. Fiquem com Boas Deus. férias. Boas férias. Façam com calma o simulado, tá? Não desperdicem nota nenhuma, tá bom? Vai ser na aula de quem? Não sei. Aí o Vira passa para vocês depois, tá?